Dando sequência ao nosso retiro quaresmal, lembrando um pouquinho da semana passada, onde nós falamos do exame de consciência, né? Para uma boa confissão. Nessas 4 semanas a gente vai estar aí fazendo este preparo para no dia 8 de abril, uma terça-feira, pelo menos 10 padres da nossa região estarão aqui para atender a confissão do povo de Deus. Então é um retiro em preparação para as confissões para a Páscoa. Exame de consciência, como nós dissemos, o padre apresentou lá um dos exemplos, os mandamentos da lei de Deus, não é? Em que você vai, antes mesmo de pensar em se confessar, vai ter que fazer o exame de consciência. Na realidade, nós deveríamos fazer o exame de consciência todos os dias. Fiz um pecado? Anotei. Hoje eu não consigo confessar. Não, então, no outro dia que eu puder confessar, está aqui já anotado, eu não vou esquecer. Exame de consciência é uma preparação para eu perceber quais são os meus pecados, né? Eu já digo de antemão, com exceção das pessoas que estão começando a se confessar, lá no confessionário, eu, Padre Hélio, não explico isso para ninguém. Tem confissão que não é válida, porque a pessoa confessa errado, né? Ela precisa ter validade, e isso nós vamos falar nesses dias todos. Mas lá eu só vou ouvir e vou dar absolvição. Se valeu ou não é o que você vai ouvir aqui, né? Nessas semanas todas. Então, lembrando de semana passada, só um resumo. Exame de consciência, pelo menos 10 minutos antes de uma boa confissão, você fazer o exame de consciência, pegar uma folhinha, ver os mandamentos da lei de Deus e perceber, esse primeiro mandamento aqui, pela lista que aqui, tem coisas que eu realmente errei. Então vou anotar e vou ler diante do sacerdote. Hoje já é outra coisa. Confessar diante dos sacerdotes. Então eu digo aqui para que você faça com todos os padres. Não é isso daqui que o padre vai começar, não é uma obrigação você fazer. Mas seria o ideal e o cotidiano para uma boa confissão começar bem. Você entrou no confessionário diante do sacerdote, você deve dizer, pede a bênção para o padre. Padre, sua bênção, Deus abençoe. Padre, minha última confissão foi tal dia. Aí o padre, aí você vai dizer, e os meus pecados foram esses. Esse é o primeiro passo de chegar. Entende que é um lugar sagrado. É uma celebração que está acontecendo ali. É um sacramento da igreja. Então você chega como chega espera em Deus, com zelo e amor na missa. Você, para a confissão, chega da mesma forma. Padre, pequei. Minha última confissão foi esta aqui, tal dia. Os meus pecados, daquele dia a hoje, são esses. Entenderam? O primeiro passo é esse gesto simples. Padre, pequei. Faz tanto tempo que eu não me confesso, ou a minha última confissão foi este dia. E esses são os meus pecados. O padre tem padre que diz, tem padre que não diz algumas palavras, mas aí é de cada padre que você procurar a confissão. E você vai falar os seus pecados. Contar os seus pecados para Deus. Primeira coisa, segunda, né? Porque já foi a primeira. Você vai começar a contar os pecados, você não precisa explicar o pecado. Como assim, padre? Vamos lá, sei lá, briguei com a minha mãe. Padre, eu briguei com a minha mãe. Mas a minha mãe também me provoca, padre. É por conta disso. Não.
Eu não quero saber. Deus não quer saber. Isso é aconselhamento. Abra um aspas bem grande aqui também, que a gente confunde o que é direção e o que é direção espiritual e o que é aconselhamento. A maioria das direções espirituais que os padres estão atendendo hoje em dia não é direção espiritual, é aconselhamento sobre problema de casal, problema com o filho, problema no emprego, problema com o marido. Direção espiritual é: padre, não estou rezando bem, me ajuda a rezar. Olha, vamos fazer, aí o padre vai ajudar. Vamos fazer um plano de vida, vamos tentar ver os horários que é melhor para você fazer a sua oração. Você tem lido a Bíblia, você tem buscado os sacramentos da igreja. Isto é direção espiritual. A outra coisa é aconselhamento sobre a tua vida, tua família, teus problemas e tudo mais. Não é? Bom, fecha aspas, voltemos para a confissão. Então, apresentar diretamente o teu pecado. Padre, eu fiz isso. Não existe justificativa para o pecado. Você simplesmente, diante de Deus, você diz que errou. Diante ali do sacerdote: padre, cometi este pecado. Repito, não vou corrigir lá. Do jeito que você falar, eu vou ouvir. Sempre fiz isso, esses 15 anos de padre. Quando alguém pede uma ajuda, um conselho, não na confissão, mas em outro momento, o padre tenta ajudar. A não ser que seja pela primeira vez, aí a gente acaba ajudando um pouquinho ali, mesmo na confissão. Mas veja, eu preciso apresentar os meus pecados. No dia 1º de abril, na última semana, você vai entender bem detalhadamente o que é pecado venial e o que é pecado mortal, né? Venial, vamos colocar aqui entre aspas, é um pecado leve, e o mortal é um pecado grave, né? Então tem o leve e tem o grave. Quais deles eu devo confessar isso? Os dois. Mas aí na última semana você vai entender melhor isso. Vamos explicar com mais detalhe. Mas é importante apresentar os seus pecados. Falar diretamente. Eu digo assim, uma confissão de 30 segundos não é confissão. Uma confissão de mais de 5 minutos não é confissão. 3 minutos é uma boa confissão. Passou de 3 minutos, ou é menos de 1 minuto, tem alguma coisa errada. Eu já quero chegar saindo. Não. Ou eu já quero ali falar de toda a minha vida. Também não. Existe um equilíbrio, um meio termo. Tá? Eu não quero, Deus não quer saber da sua vida na confissão. Deus quer saber se você está arrependido do mal que você fez. Não importa a circunstância que te aconteceu isso, que te fizeram isso. Deus quer saber, o padre vai ouvir para entender o quê? Você está arrependido mesmo desse pecado? Então o primeiro ponto especial é ser direto e direto ao ponto. É esse o meu pecado. O que a gente aconselha? Começa com os pecados mais graves. Depois os mais leves. É uma dica. Às vezes a gente percebe assim, que a pessoa quer contar o pecado grave, mas está com vergonha do padre e não conta. Aí esconde. Esse pecado é pecado ainda, né? Não se esconde pecado, se conta pecado. Então, quais o que mais pesou na minha consciência? Eu fiz aquele exame de consciência, quando eu ouvir essa palavra aqui, olha isso aqui, isso foi sério, eu vivi isto. Então esse é o primeiro e mais grave, que eu me sinto no meu coração, que eu preciso confessar, né? Então, quando você faz um exame de consciência, e você vai apresentar diante do sacerdote o teu pecado, este pecado, o mais grave, o mais difícil para você, o que te envergonha, o que te angustia, o que te deixa para baixo, confesse ele em primeiro lugar. Ok? Agora, existem algumas situações que tem gente que se confessa toda semana, tem gente que confessa uma vez por mês, tem gente que confessa 2 vezes a cada 2 meses, tem gente que confessa uma vez por ano, né?
Eu sempre digo para a pessoa, quando vier um pecado grave, e se há realmente um arrependimento do que você fez, confesse. Se faz 1 dia ou 10 dias que você se confessou, não importa. Mas o que é mais recomendado? Cada 2 meses uma confissão. Isso é o recomendado. A igreja fala 1 vez por ano por ocasião da Páscoa. Mas a gente sabe que em 1 ano a gente peca bastante, sim ou não? Então a gente precisa buscar o sacramento da confissão, pelo menos num ano, umas 6, 7 vezes. Mas é próprio e uma decisão de cada um, confessar o tempo. Só que você pode correr o risco, depende do padre, depende da situação. Por exemplo, se toda semana você confessa a mesma coisa. Oi, vamos lá, perdi a paciência. Aí, há uma pergunta, paciência com quem? Com o seu cachorro, com a sua mãe, com o seu patrão, com o seu empregado? Pensou em dar tiro, pensou em dar na cara? Tem umas gravidades aí. Mas se toda semana eu confesso que não tenho paciência, né, e isto traduz em pecado grave, peraí. Aí eu pergunto a você, será que isso é uma confissão válida? Se toda semana eu falo a mesma coisa? O padre, daqui a pouco, tem padre que faz isso, viu? 45 dias sem receber a comunhão. Vamos ver se você aguenta. Porque tem alguma coisa errada. Agora, eu confessei aquele pecado, é uma fraqueza muito forte em mim, e depois eu confessei, mas na minha vida eu lutei contra ele, eu não queria cometer de fato e caí. Volte a se confessar. Isto não há problema. Só tome cuidado que, às vezes, você quer confessar para ganhar alguma coisa. Eu fiquei sabendo que eu ganho indulgência. Não, isso é outro pecado. Suponha, se você... Vou dar um exemplo bem besta, para que você entenda que às vezes a gente faz isso. Se eu confessar hoje, eu vou ganhar um pastel. Então, há um interesse de ganhar alguma coisa. Não. Eu vou confessar porque eu amo a Jesus, porque eu ofendi o coração de Deus. Eu ofendi ao meu irmão, a um parente meu, eu fiz mal, e isto me dói, e isto me envergonha, e eu não consigo me aproximar da comunhão diante disso. Padre, pequei, são esses os meus pecados. Contei os meus pecados. Então aí eu não estou brincando com sacramentos. Repito, eu não vou dizer isso lá, mas algum padre um dia pode ouvir muitas pessoas e podem dizer isso. Então, não brinque de confessar, né? Não brinque de confessar, confesse, né? Confesse se de fato está arrependido. Porque se a cada confissão que eu faço, eu não estou mudando, eu não estou lutando, eu não devo me aproximar do sacramento da comunhão, mesmo tendo confessado. Porque eu não me arrependi. A confissão não é válida. A confissão, ele tem um plano, né? De novo, exame de consciência, depois ir ao padre, confessar os seus pecados. Se for necessário, o padre pode dar alguns conselhos, se for necessário, ou dar a penitência e a absolvição dos seus pecados. Pronto, estou perdoado? Não. O padre te deu uma penitência. Essa penitência tem que ser cumprida. Ok? Então, se ela não é cumprida, você não recebeu o perdão dos pecados. E o padre falou, reze isto, logo, algumas confissões é logo depois da missa, outras confissões é logo depois da confissão, perdão. Outras confissões, outras penitências você tem que fazer em outro lugar, fazer uma caridade, tudo. Então, antes faça, depois busque a Eucaristia. Agora tem assim, às vezes existem 2 momentos da penitência.
Uma oração que o padre pede para você fazer, se você está na missa e fez a oração, mas tem mais alguma outra coisa para fazer, sim, você pode comungar. Eu fiz a penitência que o padre pediu para fazer, principalmente quando é antes da missa, como é o nosso caso aqui na terça-feira, né? Às vezes o padre dá uma penitência que você tem que ler um livro, tem que fazer isso. Não, você não vai esperar fazer isso. Mas se você não fazer, você não cumpriu a penitência. Está com o propósito de fazer aquilo, então a penitência, a confissão está bem feita. Então, dicas, por favor, não brinque de confessar. Quer confessar sempre? Confesse a verdade. Confesse. Às vezes, não é que você tem que contar tudo exatamente o que o padre quer saber, entendeu? Não, mas se você falou. Às vezes tem umas confissões assim: a gente peca, né, padre? Eu falei, quais são os seus pecados? Às vezes a pessoa não sabe o que vai falar, não é? Então, não tem como dar uma absolvição se você não fala uma coisinha que seja o seu pecado. Não é possível. Então, é para falar, por isso o exame de consciência. Às vezes eu percebo, eu vou muito em encontro, alguém vê, olha, o padre está ali, vamos confessar. Mas cadê o exame de consciência? A gente quer aproveitar a oportunidade para confessar. Isso é outro pecado. Aqui é mais fácil confessar. Então, porque eu já tenho que fazer isso na igreja, eu já aproveito e confesso com o padre. Não, é preciso ter um deslocamento. Eu vou lá só para me confessar. Eu vou andar um pouquinho a mais. Eu vou ter que pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um Uber e ir até aquela igreja me confessar. E eu vou lá me confessar e voltar para casa. E às vezes a gente quer, cuidado que isso também é pecado. Então, o que é brincar com o sacramento que o padre diz? É confessar sempre a mesma coisa e não se converter. Isso é brincadeira. Brincar com o sagrado, né? É aproveitar o momento que o padre está. Não, você tem que sair da sua casa com retidão. Hoje tem confissão, eu vou chegar um pouquinho mais cedo na igreja, eu vou me ajoelhar, eu vou fazer meu exame de consciência e vou me confessar. Pronto. Às vezes, gente, é um pecado só que está te atormentando. Então não se preocupe, confesse este. E acabou. Né? Só que ele precisa ser, não detalhado, mas ele precisa ser explicado. Alguns exemplos são bem difíceis de eu dar, mas, sei lá, pequei contra a castidade. Ora, o que é pecar contra a castidade? Pode ser um adultério, pode ser um olhar, pode ser um pensamento. Olha, se é um adultério, é um pecado mais grave. Existe penitência para isso. Se foi um olhar, não deixa de ser pecado. Existe uma outra penitência para isso. Então, eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Olha, se você fala, eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Mas que coisas? Não é assim que se confessa. Tem gente um dia que chegou e falou assim, eu pequei contra o segundo, contra o quinto e contra o sétimo mandamento. Falei, até eu esqueci os mandamentos agora para dar uma absolvição para esse moleque. Não, ora, não amei a Deus sobre todas as coisas. O que isso significa? Tem um monte de coisa que significa. A gente leu semana passada no exame de consciência. Pode ser aquilo, olha, eu preferi ir para um passeio com a minha família do que vir para a missa. Eu preferi um show, uma outro entretenimento do que ir para a missa. Então você nem falou que é contra o primeiro mandamento, mas é. E aí você confessou direito. Agora só falar, né? Faltei aos domingos, faltei na missa. Sim, que dia? Como? Como que aconteceu isso? Né? Quantas vezes você faltou na missa? Da última confissão sua, missa de domingo, tá?
da última confissão sua até hoje? Então, é preciso. No dia 8 a gente vai ter essa alegria de ter tanto sacerdote aqui. Confessar diretamente. Nós estávamos em reunião hoje e falamos exatamente disso. Nós padres levamos um puxão de orelha também. Porque nessas confissões que nós vamos ter comunitária, não é para conversar com o padre. Tem um monte de gente esperando você ficar meia hora com o padre. Padre, é 3 minutos, dispensa. Direção espiritual, procura seu pároco, né? Marque um momento com ele. Hoje a gente não consegue fazer isso, porque tem um monte de gente que vai confessar. Também é isso. E eu de vez em quando dou umas cortadas nas confissões, mesmo que não tenha ninguém, quando ela demora, porque não pode ser demorada, né? Isso às vezes eu acabo, outras não, porque precisa de um conselho, mas outras tantas, sobretudo quando está um grupo de padres grandes e um grupo grande de pessoas para confessar, a gente pensar no irmão. O irmão está lá esperando, 3 minutos, eu vou embora para minha casa, vou fazer a penitência, ponto. Ok? Então confissão não é confessar o pecado do outro. Também tem muito disso. A gente começa a falar. Outra bonita também que alguns de vocês fazem assim: eu só não roubei e matei, o resto eu fiz tudo. Falei, eita pecador, hein? Vai para o inferno assim. Não. Aí a pessoa, padre, eu não falo mal de ninguém. Padre, eu não converso na missa. Padre, eu não falo palavrão. Padre, não, mas eu não estou querendo saber o que você não faz. A confissão é para falar o que você faz de errado. Então, não fala do outro, não fala das coisas boas. Eu sou uma pessoa muito boa. Não duvido que você seja uma pessoa muito boa, mas na confissão não é para falar isso. E eu ouço e digo, né, precisa saber ter uma boa atitude de confissão, saber se confessar. Isto vai fazer com que a gente faça uma boa e saudável confissão. Então, leia, procure, questione, pergunte, mas faça, se confesse de verdade. Eu tenho muita tristeza quando eu acabo de dar uma absolvição e eu sei que não foi absolvição. Eu fiz o gesto, a fórmula, tudo, como manda a Santa Igreja, mas a pessoa não confessou de fato. Mas se ela falou uma coisinha, aí eu fico feliz, porque essa absolvição vai valer. Agora, se ela vai cumprir a penitência ou não, aí cabe a você, né, meu irmão? É você cumprir a penitência dada pelo sacerdote, para poder então se aproximar da Eucaristia. Queria um pouco, é a segunda vez que eu faço esta catequese sobre a confissão, né? De fato, existem outras coisas, outros pensamentos, né, mais antigos da igreja e que ainda querem sustentar. Mas a igreja tem, claro, o Catecismo da Igreja Católica, só procurar, ler, fala ali dos pecados, né? O Código de Direito Canônico, são coisas tranquilas que a gente tem o texto na mão para rezar e para aprender. Mas a gente sabe que pouca gente lê, pouca gente procura saber, então a gente aproveita alguns momentos da igreja, onde o povo está reunido, para a gente fazer essa reflexão. Então, eu não vou falar nada se você fazer do mesmo jeito que você faz. Só se for algo muito horrível. Mas preste atenção, confessa. Como diz o menino lá, na lata, qual é o seu pecado? Direto, qual é o seu pecado? E aí Deus vai lhe perdoar. Se não tiver arrependimento. Então, tem gente que confessa assim, eu estou magoado com fulano de tal. Mas saindo da confissão, vai acabar a mágoa? Não. Falei, então não vou te absolver. Precisa ter arrependimento. Você vai lutar contra esse sentimento. Aí é uma batalha. Mas você não quer mais ter essa mágoa no seu coração. Confessa que está magoado, confessa que criou um ressentimento da pessoa, mas que está arrependido de ter esse sentimento que te faz mal. Eu não quero mais pecar.
Então, se eu não quero mais pecar, eu vou lutar contra esse pecado. Se ele voltar, apesar da sua luta, confessa. Mas se você não luta contra esse sentimento ou contra aquele pecado, não se atreva a confessar, porque não vale a pena. Não existe perdão para quem não se arrepende. Então, peça a conversão do coração para que esse sentimento seja, ou este pecado seja tirado da tua vida. Então, passo a passo. Terminada a confissão, vem o ato de contrição, que semana que vem, eu escolhi só isso para a semana que vem a gente estudar. Porque é uma coisa que ninguém sabe, quer dizer, muita gente não sabe fazer, e é a coisa mais simples do mundo ter um ato de contrição. Semana que vem vocês vão ouvir que nem decorar você precisa, né? Mas semana que vem a gente vai dar os detalhes de como fazer o ato de contrição. O que é isso, né? Ato de contrição. É alguém que está arrependido. Então, deixa para a semana que vem, Padre Hélio. Isso, muito bem. Semana que vem a gente fala sobre o ato de contrição, um verdadeiro arrependimento. Percebe? Primeiro momento, meu exame de consciência. Agora, diante do Padre, me confesso. Diante do Padre, recebo a penitência e faço o meu ato de contrição. Esse ato de contrição falaremos com mais detalhe na semana que vem. Amém? Põe a mão no teu coração e repete comigo: Senhor Jesus, eu quero viver a tua palavra, o teu ensinamento. Um dia o Senhor disse aos apóstolos: ide pelo mundo, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de que vocês não perdoarem serão retidos. Amém. Só um detalhezinho sobre isso. Palavra. Os pecados. Qual o pecado que o padre não pode absolver? É o que você não conta. Então, se você não contou o seu pecado, tal pecado, porque você sabe qual é e tem vergonha, esse é retido. É assim que um sacerdote não perdoa. Então, eu perdoo os pecados que você confessou. Os esquecidos também são perdoados. Os escondidos são retidos. Então, a pessoa que não se confessa, ele tem todos os pecados da vida toda dela retida. Mas a partir do momento que ela foi no sacerdote, fez a sua confissão, não escondeu nada do sacerdote, contou tudo, todos os pecados foram perdoados. Até aquilo que por exemplo, tem gente que confessa muito adulto, tem coisas da infância, né, que lembra, mas nunca confessou. E aqui é um rolo que dá umas polêmicas com alguns padres famosinhos aí da mídia, mas foi perdoado. Você pode até ir ao sacerdote, lembrar disso, conversar com ele. Eu sempre pergunto, mas você nunca confessou isso? Não, mas você tinha o costume de confessar? Tem. Por que você não confessou? Padre, eu não lembrava. Então esse pecado já foi apagado por Deus. Foi apagado, né? O pecado escondido. Agora tem umas ideias de confissão mal feita. Sim, confissão mal feita. Você percebeu que o padre acabou de falar aqui, que um dia você confessou isso e percebeu que não foi muito válida. Sim, aí, padre, eu acho que eu não fiz uma confissão adequada. Por exemplo, eu tinha 10 anos, fiz a catequese e falei para o padre, não honrei pai e mãe, não obedeci meus pais, falei palavrão, tudo. Não foi uma boa confissão? Foi sim. Foi de uma criança, com aquela ideia, com aquele pensamento. Então ela não precisa trazer de novo uma coisa
que na época ela nem sabia como lidar. Deus perdoou. Né? Então pensemos isso e busquemos a confissão. Outra coisa, nossa, está vindo tanta coisa. Outra coisa, se o padre que atender você em confissão falar assim, não é pecado, e você sabe que é, porque você tem experiência da sua vida, e já buscou muitos sacerdotes, e ele não te dar, pelo menos isso, ó, fazer o sinal da cruz sobre você, confesse com outro padre. Nunca mais busque esse padre, e confesse com o padre que te dá a absolvição. Existe uma fórmula da absolvição, mas se pelo menos o padre dizer, eu te absolvo, eu te perdoo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beleza. Ele faltou a fórmula, mas a tua intenção da confissão valeu. Mas se o padre falou, não é pecado, e não fazer isto, confesse de novo. Porque não aconteceu o sacramento da confissão, porque o sacerdote não fez a fórmula, pelo menos a mais simples, a final de dar a absolvição. Então precisa, vocês como leigos precisam entender isso, né? Se eu sentir, se você sentiu que não foi, um dia me procuraram, padre, aconteceu isso, consigo esse padre, só que ele fez só isso aqui. Eu falei, não, valeu. Mas outro padre nem isso fez, só falou assim, vai em paz, Deus te abençoe. Não valeu. O padre precisa usar pelo menos o finalzinho da fórmula e traçar o sinal da cruz sobre vocês. Se isso não acontece, procure outro padre e vá e confesse os pecados. Amém? Vamos ofertar tudo isso que aprendemos hoje